E aí, galera, beleza? Vamos continuar estudando o capítulo 16 do livro do profeta Ezequiel. Estamos estudando sobre como Deus nos encontra, usando a alegoria, né, do encontro de Deus com Jerusalém, com o povo de Israel, e contextualizando para a gente aprender um pouco mais, para enriquecer e para a gente colocar a mão na consciência e ver como temos feito quando Deus nos encontra, certo? Então vamos lá. Hoje a gente vai ler do versículo 15 até o versículo 26. Vamos seguir junto? Bora lá. Vou ler aqui para a gente continuar. Mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar prostituta. Você concedeu seus favores a todos que passaram por perto e sua beleza tornou-se deles. Você usou algumas de suas roupas para adornar altares idólatras, onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim jamais deveriam acontecer. Você apanhou as joias finas que eu tinha dado a você, joias feitas com meu ouro e minha prata, e fez para você mesmo ídolos em forma de homem e se prostituiu com eles. Você também os vestiu com suas roupas bordadas e lhes ofereceu o meu óleo e o meu incenso. E até a minha comida, a melhor farinha, o azeite de oliva e o mel. Você lhe ofereceu tudo como incenso aromático, e foi isso que aconteceu, diz o Senhor soberano. E você ainda pegou seus filhos e filhas que havia gerado para mim e os sacrificou como comida para os ídolos. A sua prostituição não foi o suficiente? Você abateu os meus filhos e os sacrificou para ídolos? Em todas as suas práticas detestáveis, como em sua prostituição, você não se lembrou dos dias de sua infância, quando estava totalmente nua, esperneando em seu sangue. Ai, ai de você, palavra do soberano, o Senhor. Somando-se a todas as suas outras maldades, em cada praça pública você construiu para você mesma altares e santuários elevados. No começo de cada rua você construiu seus santuários, deturpou sua beleza, oferecendo seu corpo com promiscuidade cada vez maior e a qualquer um que passasse. Você se prostituiu com os egípcios, os seus vizinhos cobiçosos, e provocou a minha ira com sua promiscuidade cada vez maior. Pesado, né? Então, a gente aqui vai conversar sobre um aspecto muito triste da nossa natureza pecadora. É, é o fato da gente não saber lidar com as bênçãos que o Senhor nos dá. Muitas situações, muitos acontecimentos acabam dificultando a nossa vida porque a gente não sabe lidar com as bênçãos. Vamos para um exemplo mais atual. Vamos lá. Por exemplo, muita gente conhece o Senhor quando está com algum problema emocional ou quando está numa situação crítica financeira. Deus abençoa a pessoa com emprego. Primeira coisa que ela faz é se afastar do Senhor. No primeiro momento agradece, no segundo momento o emprego começa a ser a prioridade absoluta da pessoa. E isso a gente pode ir para todos os lados. Muita gente se aproxima de Deus, depois que a situação fica mais tranquila emocionalmente, sabe, chora para Deus, está numa tristeza profunda, em depressão, e quando a situação se tranquiliza, se entrega aos pecados de novo. Essa é a prostituição. Foi a prostituição do povo de Israel, da Jerusalém de forma geral, como ele fala aqui. Uma das coisas que acontece muito é que a gente começa a colocar as bênçãos acima do Senhor.
a gente começa, igual eu falei, o nosso emprego fica acima do nosso relacionamento com Deus. A nossa, vamos dizer assim, a nossa qualidade de vida financeira começa a ficar acima da qualidade do nosso relacionamento com Deus. A prioridade muda. Isso é muito problemático, porque temos que amar o nosso Senhor acima de todas as coisas, certo? Outra coisa que acontece também, muitas vezes, é Deus nos dá a bênção, mas a gente só usa a bênção para o nosso próprio interesse. Muita gente usa os seus dons só para interesses egoístas. Muita gente usa o dinheiro de forma totalmente egoísta, individualista, coisas que são bênçãos que Deus nos dá e a gente tão focado em nossa felicidade, nosso prazer, a gente nem pensa em repartir essa felicidade com os irmãos, nem pensa na vontade de Deus com esse dinheiro, com esse tempo livre, com essa alegria, entendeu? Então a gente tem que ter isso muito claro na cabeça. Outro ponto que eu queria destacar, a gente entrega o nosso coração muito fácil para outras coisas, para outras pessoas. Depois que a gente já está saciado da vontade de Deus. Muitas vezes a gente se perde nisso. A gente está na dificuldade, aí a gente ora, a gente chora, a gente jejua, a gente se aproxima de Deus, depois que a dificuldade passa, a gente começa, não, a balada ali é mais interessante, não, vou ficar aqui, né? Se afasta da igreja, se afasta de Deus, não tem mais tempo para ler a Bíblia, não lembra mais de orar, ou então quando ora é só protocolar, entendeu? Então a gente desenvolve, a gente começa a dar nosso coração para outras coisas. E aqui ele também fala que a cidade não lembrou de como ela foi encontrada, ou seja, a gente não lembra que o Senhor nos tira de péssimos momentos e não prioriza isso. A gente fica a gente esquece, a gente está cheio de si, abandona o Senhor como se a gente fosse autossuficiente, como se a gente realmente tivesse a capacidade de fazer tudo sem a presença do Senhor. Isso é que a gente tem que pensar, que isso é muito profundo. E a última coisa que eu quero destacar nesse vídeo aqui é justamente sobre quando ele fala que em cada praça pública você construiu para você mesma altares e santuários. Que é o que a gente pode pensar? Que é quando a gente começa a idolatrar a nós mesmos. Quando a gente passa de uma idolatria, a gente passa de um relacionamento com Deus, a gente se prioriza ao ponto da gente se idolatrar. A gente encher o peito, sentir orgulho, priorizar nossas coisas, priorizar os nossos interesses, ao invés da vontade do Senhor. Por isso que a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter muito cuidado. Porque Deus abençoa, Deus conforta o nosso coração, Deus está lá com a gente, pela própria natureza, a gente acaba priorizando a nós mesmos. E o Senhor tem a vontade dele, e a gente esquece de focar na vontade dele. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado, porque é natural. Isso não é uma coisa que acontece só com um cristão ou com outro, isso acontece com praticamente todo mundo. Até a gente ter a maturidade correta, a gente vai batalhando, muitas vezes saindo e voltando. E quando esquece de Deus, e esquece de priorizar Deus, esquece o Deus que nos tira, que
que nos tira do pecado, que é tão amoroso com a gente, que vai estar com a gente na vida eterna, a gente acaba priorizando outras coisas. Então, vamos pensar sobre isso. Às vezes a gente está começando a ter essa sementinha de não priorizar Deus, começando a deixar de lado a igreja, esfriar o nosso amor por Deus. Isso aqui é um alerta. Fica ligado, volta para o seu Senhor, volta para o seu Senhor antes que ele comece a estender a mão contra a gente. Porque ele repudia o nosso pecado, ele é justo e dele não se zomba. O que a gente planta, a gente colhe, tá certo? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Abraço.